plataforma Brasileirinhos, e você já conhece a nossa coluna Encontros, na qual, como o nome diz, você encontra uma pessoa da arte, da música, da literatura, da cultura em geral. A gente já entrevistou escritores, artistas, ilustradores, músicos, mas por essa você não esperava. O nosso entrevistado de hoje é o chefe Alex Atala. Prazer estar com vocês. Um prazer muito grande. Que tem, assim, absolutamente tudo a ver com a nossa missão, porque ele está numa super campanha de transformar a gastronomia brasileira num patrimônio cultural. Como assim? Vamos entender, né? A Unesco é a união dos países no desenvolvimento da cultura, economia e educação. Inclui ou entende que a alimentação, que a gastronomia é parte da cultura. O Brasil é um dos países integrantes da Unesco e ainda não reconhece todo o nosso acervo cultural como parte, o gastronômico como parte da cultura. Por que é que eu entendo que isso é tão importante? A primeira coisa, quando a gente fala de Brasil, a gente fala de biodiversidade. Biodiversidade falada não tem valor. Biodiversidade provada ganha valor. Falar isso do Brasil às vezes pode parecer um tanto efêmero, mas se eu fizer uma comparação com o mundo dos vinhos, o que eram os vinhos há 20 anos atrás? O que o mundo conhecia dos vinhos, das variedades de vinho, das variedades de uvas? E hoje o que nós conhecemos e o que nós consumimos? Toda a diversidade de uvas viníferas. Mas conceitos como terroir, produção, compõem uma biodiversidade. Essa biodiversidade foi salva pela boca. Eu continuo e acredito ferrenhamente que a maior rede social do mundo é o alimento. Isso é o que conecta 7 bilhões. As cadeias de alimento realinhadas têm um poder de transformação maior do que a própria internet. Quanto custa fazer isso? Zero. Não custa nada. Nada. De que maneira? De duas maneiras muito simples. A primeira, consumo consciente. Consumo consciente todo mundo conhece e todo mundo entende que é ir lá e comprar o que a gente concorda. Cada um de nós tem uma ética. Eu não quero mudar a ética de ninguém. Quero que as pessoas, conforme a sua ética, vão e façam as compras de acordo com o que elas acreditam, de acordo com seus valores pessoais. Mas principalmente digam não ao que elas não acreditam. Essas grandes empresas se tornaram muito grandes porque elas têm a habilidade de detectar as mudanças do mercado. Se nós, consumidores finais, mudarmos os nossos hábitos, a indústria muda, a oferta do produto ela não quer deixar de existir, e não é promovendo guerra contra a indústria do alimento que nós vamos encontrar uma amanhã melhor. Então a primeira coisa, a primeira chave de mudança é essa: consumo consciente, comprar o que a gente acredita e fundamentalmente dizer não ao que não acreditamos. Passo número 2, lixo. Gerarmos menos lixo. E isso é uma medida tão simples quanto escovar os dentes de manhã. São pequenos hábitos que a gente tem que mudar no dia a dia e que podem ser efetivamente transformadores. Se o mundo conseguir criar em 10 anos uma nova geração agindo dentro desses padrões, eu acredito que a mudança na qualidade de vida de cada um de nós será imensurável. Exato. Começa com a gente e serve a gente. Exatamente. Né? Essa transformação é super interessante, mas assim, mais ainda para essa temática desse blog, eu queria que você dissesse como isso vai impactar a cultura da própria pessoa, a identidade cultural vamos dela. Lá. Vou contar coisas que muitas vezes as pessoas não sabem. A palavra tapioca é conhecida em vários idiomas e pronunciada desta maneira, tapioca. Francês, malaio, japonês, inglês, italiano, todas as línguas do mundo conhecem esse ingrediente. E todos os cantos do mundo imaginam que tapioca é um produto asiático, chinês. Por quê? Porque é assim que eles conheceram. Os chineses usam a tapioca mais do que nós. Olha só. Na língua mãe tupi, tapioca já é descrita como tapioca e quer dizer amido de mandioca.
Indubitavelmente, esse é um ingrediente que migrou do Brasil, das Américas, para o mundo, junto com outros tantos, como a batata, o chocolate, as pimentas, enfim, tudo que as Américas, na época das navegações, exportaram para o mundo. A China começou a usar, é mais orgulhosa da sua cozinha do que nós, e hoje a gente tem uma cruzada para provar que tapioca é brasileira. Acho que se existe um ingrediente que permeia todas as mesas do Brasil, de norte a sul, com todas as camadas sociais, é a farinha de mandioca. O Brasil ainda desconhece esse universo que é a mandioca. Quando a gente fala o quanto este íntimo desconhecido está longe do nosso dia a dia, ou do nosso conhecimento, a gente começa a entender o quanto falta para conhecer desse repertório natural, econômico, social, ecológico brasileiro. Reentender essas ações é uma das coisas que a gente vem militando no Instituto ATAC, que é um instituto que a gente acabou criando com a missão de suportar e reorganizar as cadeias do alimento. E a tapioca, eu tenho que te confessar, é o alimento que eu mais amo. E eu já moro fora há 9 anos. Eu choro às vezes de manhã que eu não tenho tapioca. Eu acho assim que não só aqui dentro, né, a gente pode fazer essa reconscientização, mas também para quem está lá fora, fundamental. É um resgate dessa É engraçado que eu vejo, identidade. Eu vou contar uma história para você que mora fora e que eu morei fora há muitos anos, viajo muito, acabo encontrando bastante brasileiro expatriado pelo mundo. E aí todo mundo fala, eu tenho morro de saudade de mandioca, de tapioca, né? E aí você fala assim, as pessoas falam assim, mas de vez em quando eu consigo comprar polvilho para fazer pão de queijo, que é para matar uma outra saudade que a gente tem. Pão de queijo é uma outra coisa muito carinhosa, muito afetiva para nós brasileiros. Polvilho é tapioca. Aí, ó. Já se você para todo mundo que mora fora, se não conseguir tapioca, mas conseguir polvilho, pega o polvilho, pega um daqueles sprayzinhos de água e vai molhando ele devagarzinho, mexendo até ele ficar com uma texturinha de tapioca. E aí ele já é tapioca igual a que a gente põe na frigideira e já faz a crepezinha, a panquequinha igual. Excelente, é a mesma dica. Eu até criei uma ode à tapioca, depois eu te mostro. Mas conta um pouquinho sobre o Instituto ATAC. Quais são algumas de suas ações? O ATAC, hoje eu volto a falar, ele tem essa missão de, através do alimento, encontrar benefícios ambientais, culturais ou sociais. A gente tem um leque de ações bastante grande. Eu vou contar um que é muito simples, está aqui em São Paulo, que é o Mercado de Pinheiros. Nós temos o equipamento público e cartão de postal mais visitado da cidade de São Paulo é o Mercado Central. O Mercado Central, o Mercado da Cantareira, como a gente chama, é um mercado que reflete muito bem a diversidade cultural da cidade. Você vai encontrar produtos japoneses, árabes, italianos, portugueses, espanhóis, tudo está lá no mercado. Mas o mercado não reflete o Brasil profundo. Nós encontramos o Mercado de Pinheiros hoje um equipamento público incrível, porém em desuso. Então a gente começou uma campanha, nós pegamos 5 boxes e vamos fazer 5 boxes dedicados a 5 biomas diferentes brasileiros. O Nordeste, a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado e o último que a gente ainda não fechou, mas deve fechar em breve, com os Pampas, com toda a cultura gaúcha. Por que a gente vai vender o bioma e não só a comida? Proteger a natureza não é proteger o rio, o mar e a floresta. É sobretudo proteger o homem que vive do rio, do mar e da floresta. Esse homem não produz só alimento. Ele produz artesanato, ele produz uma série de coisas que tem que ir ao mercado. Quando a gente fala de estruturar as cadeias, este é a maior ambição do ATAC. Esse é somente um dos nossos projetos. Um outro projeto que a gente sonha, milita, e talvez o projeto maior e o mais difícil para a gente são os mel de abelhas brasileiras. Essa é uma história um pouquinho comprida, vou tentar fazer ela mais curta, mas é o seguinte: tudo que a gente comeu de mel até hoje é fruto de uma abelha que cientificamente chama Apis mellifera. Essa abelha é aquela abelha que todos nós conhecemos, aquela que tem a bundinha listada de amarela e preto, e ela foi introduzida nas Américas. Ela é uma abelha que veio
da Europa e da África e foi trazida para as Américas. Hoje produz mel para todos nós. E nós adoramos esse mel. E nós adoramos essa abelha. Mas em 1952 foi feita uma lei no Brasil para a segurança alimentar, que é um quesito importante, que dizia que só podia ser chamado mel a substância melipônia com até 20% de umidade. A única abelha no mundo que atende esse padrão é a Apis mellifera. Então, tudo que a gente pode usar e vender como mel é isso. Mas foi esquecido que no Brasil nós temos mais de 300 abelhas diferentes. As abelhas brasileiras são abelhas menores, elas não picam, elas não têm ferrão, elas produzem menos mel que o normal e ela tem um mel um pouquinho mais líquido, entre 30% a 35% de umidade. O que acontece? O mel da abelha europeia, o mel que a gente encontra no mercado, ele pode ficar na geladeira ou fora da geladeira e ele é sempre estável, não tem mudança. Esses mel de abelha brasileira, por serem mais líquidos, eles fermentam. Ok? Então, entendeu-se que eles estragavam. Não existe estudo científico que comprove que os mel de abelha brasileira façam mal uma vez fermentado. Bem como ainda não posso afirmar, o Atalgi banca um estudo para provar que esses mel de abelha brasileira fermentados façam bem à saúde, como os queijos e como os vinhos. Nós descobrimos a roda da água quente? Não. O que nós vimos é o seguinte: as populações nativas, caboclas, ribeirinhas ou indígenas usam este mel fermentado como remédio. Dificilmente por produzir pouca quantidade. Voltando um pouquinho para a Europa, alguns queijos de leite cru, por exemplo, iam desaparecer na Europa, por uma lei muito parecida com essa que tem no Brasil. E aí foi criada toda uma movimentação para defender esses produtos. A lei foi modificada e toda vez que um produto resguarda conhecimento tradicional, cultura ou uma cadeia econômica, a lei abre uma exceção para aquele produto. É exatamente o que a gente quer fazer no Brasil. Por que proteger esses mels é tão importante? Pela biodiversidade, a gente já falou disso, mas eu queria que vocês entendessem o todo da cadeia. Nós, gourmets, cozinheiros ou gulosos, vamos ganhar mais sabores. Com certeza. A medicina pode ganhar possibilidades de estudo uma vez que esses mel são usados nas populações tradicionais como remédio. Essas abelhas são super adaptáveis. Elas podem ser um suplemento de renda para famílias de baixa classe. Essas abelhas não picam, elas não colocam em risco nem animais domésticos, nem crianças. Abelhas são sentinelas da natureza. Elas só vão produzir mel em ambientes equilibrados. Ou seja, na regulamentação de uma lei no Brasil, a gente consegue ver toda a cadeia sendo estruturada. Por isso, então, o mel é um motivo de orgulho e de batalha para o Instituto Atá. E multidimensional, né? Exatamente. Você tem aí todos esses... E uma variedade de sabor e de texturas incríveis, né? Mels que são realmente ácidos, mels com notas de queijo. Essas 300 abelhas brasileiras produzem uma diversidade de sabor que é estarrecedora, assim, é uma coisa que a gente deveria reentender a palavra mel para entender melhor essas abelhas. Tá dando água na boca até. Essa conversa toda tá dando água na boca. Você sabe, a gente quer fazer uma campanha para que essas crianças que moram fora tenham conhecimento desses produtos que são só nossos ou que são aqui dessa região da América do Sul, para que elas possam também ter isso na identidade cultural delas. Como é que a gente pode ajudar a campanha Como Cultura? Olha, toda foto que você fizer e for publicar na internet, coloca o hashtag #EuComoCultura. Tá. Para quem puder, entra no nosso site, a gente tem um hot site, uma página que é o www.eucomocultura.com.br. Tá. Tem uma petição online, se você puder assinar virtualmente já é ótimo, mas eu sempre preciso contar uma história. Aqui no Brasil, as petições online, elas geram bastante buzz, todo mundo fica sabendo, mas elas podem ter o seu valor questionado. Abaixo assinado tem que ser que nem comida, tem que ser de verdade. Então o ideal é que você entre, tem um linkzinho para um PDF, você printa aquele PDF
assina. Se você puder, como eu diria, pedir para mais 2, 3, 4 pessoas, 10 pessoas assinarem, seria incrível, e manda pra gente. A gente pode se juntar a você, então? Por favor. Porque então a gente quer colocar um link no nosso site. Seria incrível. Para todo mundo que mora no exterior mandar pra gente e a gente encaminha pra vocês. Exatamente. Que vai facilitar no próprio site tem a caixa postal, vocês conseguem enviar pra gente pela caixa postal. Pô, tá sem grana, tá com algum problema, me avisa. Entra no nosso site, manda coisa, eu pago a postagem para o Brasil. Não é esse o nosso problema. O nosso problema realmente é conseguir 1 milhão de assinaturas, o que é um número bastante audacioso. Com certeza. Vamos fazer uma conta reta, que se o Brasil hoje tem 200 milhões eu acho que a gente chega lá. 200 milhões de habitantes, eu preciso de uma assinatura para cada 200 brasileiros. É um número bastante audacioso. A gente está muito contente com os resultados, mas a gente já tem uma longa jornada pela frente. Quem puder postar, repostar, assinar, pedir para que amigos, é uma ajuda incrível. Deixa eu contar mais uma coisinha. Por que reconhecer gastronomia como cultura é tão importante para o futuro do nosso país? Um dos projetos que nós temos é junto com a Bela Gil, filha do nosso cantor e ex-ministro da cultura, Gilberto Gil, onde nós sonhamos em levar para as escolas de ensino fundamental da rede pública culinária. Excelente. As crianças, a chave de mudança não está mais na nossa geração, está na geração futura. Se nós conseguirmos fazer essas crianças darem valor ao alimento, vai ser sensacional. Hoje, infelizmente, crianças dão mais valor ao videogame que ao alimento. Muitas vezes desconhecem a fonte do alimento, não reconhecem o alimento no seu estado natural. Exato. Uma criança não reconhecer uma espiga de milho no pé é uma coisa. Agora, não reconhecer uma galinha... ela não tem mais nem tempo de saborear, exatamente. A textura, então, de textura, conhecer as diferenças. Então, é fundamental que a gente consiga reconectar o homem ao alimento. Acho que tem uma grande desconexão nos grandes centros urbanos. Existe uma real desconexão do ingrediente no seu primeiro momento, que é junto da natureza, com a vida, com os ciclos da vida acontecendo ali na nossa frente. Não, com certeza. E reconectar os nossos, falando de herança, essa culinária brasileira que é parte intrínseca da identidade, né? Então, chefe, muito obrigada. Obrigado a vocês, olha a nossa campanha, hein? Aí tá o link, você pode participar conosco e sorte! Obrigado pra gente, né? Tchau!